Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo, sou vice-coordenador do comitê e nosso programa tem como objetivo propiciar aos pesquisadores dar uma devolutiva de pesquisas realizadas na rede de serviços e para você, trabalhador, tomar conhecimento dos resultados de investigações realizadas no SUS. Você pode participar do programa mandando sugestões para o canal profissional @prefeitura.sp.org.br ou ligando a cobrar aqui ao vivo. Esse programa está sendo gravado, está sendo exibido ao vivo, para o telefone 3044-2975, que a nossa convidada, que a gente vai apresentar, ela responderá essas perguntas aqui no ar. O tema de hoje é a prevenção das doenças arterial coronariana na infância e na adolescência. E para conversar com a gente, a convidada é a Ana Lúcia da Silva. A Ana Lúcia é enfermeira, professora da Uninove e coordenou a pesquisa Estudos sobre os fatores de risco para a doença arterial coronariana em crianças e adolescentes na região sudeste da cidade de São Paulo, que contou com a colaboração de docentes e alunos do curso de enfermagem da Universidade 9 de Julho. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bom, Luiz? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, ampliando os dados das nossas pesquisas que realizamos em 2010. Começamos em 99, a aprovação do projeto no Comitê de Ética, mas no campo mesmo nós entramos em 2010. Tá ok. Ana Lúcia, nosso público é bastante diversificado, né? Vários profissionais da área da saúde. Queria que você começasse falando um pouco o que é a doença arterial coronariana e onde é que ela aparece mais, se ela é comum nas crianças. A doença arterial coronariana, ela manifesta-se predominantemente em adultos, tanto homens quanto mulheres, mas ela começa a desencadear efeitos para a vida futura na infância, a partir até dos 3 anos de idade, conforme a gente tem isso na literatura científica. Então, já desde pequenininhos, desde 3 anos de idade, as artérias coronárias, os vasos, eles podem já começar a sofrer alterações em função de muitas causas. Que é uma das causas principais de mortalidade, né, no nosso meio, tanto no Brasil como em São Paulo. Sim, né? é considerada a primeira causa de morte no Brasil, as doenças do coração e principalmente a doença arterial coronária, sim. Que acaba culminando no infarto do miocárdio. No infarto do miocárdio, quando não é fulminante, mas normalmente os sinais e sintomas são bastante intensos, que levam a angina, podem levar ao infarto do miocárdio, gerando altos custos, unidades de terapia intensiva, quando, em algumas circunstâncias, cirurgias cardíacas de ponte de safena. E, então, para não chegar a essa fase, a pesquisa ela se propôs a estar estudando crianças e adolescentes no nosso município. Uma forma de prevenção de doenças que geralmente vão acontecer mais tarde. Né? Na idade adulta. E como foi o processo do surgimento da ideia, da pesquisa e a apresentação para os serviços? Como foi isso? A ideia da pesquisa, ela vem comigo desde que eu me graduei. Eu sempre gostei muito da área de cardiologia, muito da área coração, né? Então eu tive sempre uma identidade com a área. Eu atuei muitos anos, um período no Hospital das Clínicas, depois eu atuei mais de 20 anos no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia,
Foi onde eu comecei a minha carreira científica, desenvolvendo pesquisas com doença arterial coronária, no mestrado, depois no doutorado. Então vem assim de uma história de paixão mesmo pela área de cardiologia e a doença arterial coronária. E aí você trouxe essa proposta lá para a Universidade 9 de Julho. Isso, a Universidade 9 de Julho, ela tem uma diretoria de pesquisa bastante atuante, projetos de iniciação científica, estimulando os alunos da graduação, e foi nesse processo que eu escrevi um projeto, entrei no Comitê de Ética da Prefeitura do município de São Paulo, porque o interesse era as unidades básicas de saúde, e aí fizemos a parceria com os professores, com os alunos, com os nossos coordenadores, mas naquilo que eu sempre gostei, que é a área de cardiologia e promoção à saúde, prevenção de doenças. E essa pesquisa, ela serviu então como é que chama? TCC, que é o... De trabalho de conclusão de curso, sim. Ela entrou como projeto de iniciação científica, foi a proposta inicial, mas na nossa universidade, o aluno que entra em iniciação científica, ao que chega, porque ele começa a iniciação científica em semestres preliminares, terceiro, quarto, quinto semestre. Depois, quando ele chega ao final de curso, no sétimo e oitavo, então ele pode transformar aquela iniciação científica no trabalho de conclusão de curso. Ainda ontem eu assinei para alguns alunos dessa iniciação científica o TCC deles. Quer dizer que a pesquisa ainda está rendendo... Está rendendo frutos para os alunos, que eles fizeram parte da iniciação, enquanto processo de iniciação científica, e a iniciação científica ela foi vertida, transformada para eles no trabalho de conclusão de curso. É uma excelente parceria, né, Ana Lúcia, que tanto vai contribuir para a formação científica dos alunos, como vai trazer dados muito interessantes para a prefeitura, para a organização dos nossos serviços de prevenção, muito propícia a ideia. Sim. Né? Legal. Ana Lúcia, quais foram os fatores de risco para a doença coronariana que foram estudados nessa pesquisa? Então, nós trabalhamos com as variáveis idade, sexo, e os fatores específicos, que são os modificáveis e os não modificáveis. Dos não modificáveis, os fatores hereditários, e dos fatores modificáveis, tabagismo, sedentarismo, obesidade, deixa eu ver... Atividade física, sim. Alimentação. Não estudamos alcoolismo, não entrou enquanto item de pesquisa, não fez parte do instrumento de coleta de dados. Colesterol? Então, colesterol e diabetes, porque assim, a pesquisa ela teve uma característica toda própria. Nós trabalhamos com a pesquisa de baixo custo, então não trabalhamos com materiais invasivos. Foi uma pesquisa que trabalhou com dados autorreferidos, que tem fatores limitantes, mas também ela tem um ganho nessa questão. Então nós não fizemos taxas de glicemia, nem de colesterol. Sangue para colesterol, LDL, pra diabetes, HDL, não fizemos. Mas com isso conseguiu atingir mais crianças? Sim, foi feito um cálculo estatístico, nós trabalhamos com uma coleta de dados de 485 crianças, adolescentes de 5 a 19 anos, quando crianças muito pequenas, acompanhado dos responsáveis, e aos maiores, em função do direito sanitário, eles poderiam estar sozinhos e assim eles prestavam informações sozinhos. Ok. E a informação das crianças, é a própria criança que prestava? O responsável. Eles eram captados aonde? Nas escolas ou nos serviços de saúde? No próprio serviço. As crianças, junto com seus responsáveis, em dias de atendimento, em dias de agendamento,
normais, era ali então o nosso campo de coleta de dados. Não íamos às residências, mas sim conversávamos com essas pessoas na própria unidade básica no dia que ela ia para o atendimento. O responsável, que podia ser pai, mãe, avó, junto com a criança. Daí a importância da parceria, né, com os serviços de saúde da prefeitura. Importantíssimo, importantíssimo, porque é um campo que é vital, principalmente em promoção e prevenção, e nós precisamos da parceria. Ela precisa ser negociada, ela é demorada, mas ela é de altíssima necessidade. Importantíssima, de muito valor. Muito valor. Muito bem. E como é que aconteceu o campo? Algum fato pitoresco aconteceu? Houveram sim alguns, né? Desde andar de metrô, ônibus, subir ladeira, descer ladeira, os lanches. Um dia nós chegamos numa unidade básica e estranhamos, né? Eu e os alunos estranhamos, que eu estava todo dia também. Havia uma moto, né? Uma moto dentro da unidade básica. Ficamos olhando ali, mas uma moto tem um usuário aqui que vende moto e estaciona dentro da unidade básica e ao lado ali, bem próximo do consultório. Muito interessante. Houve também um outro, assim, interessante também, inusitado. A aluna estava fazendo a entrevista, né, ali com a adolescente, era uma jovem de 14 anos, e a mãe estava por ali, mas não tão próxima. Mas na coleta de dados, a mãe acabou ouvindo o que ela não queria ouvir, que a filha fumava, e ela não sabia que a filha fumava. Olha só. Então foi assim, porque o dinheiro que era destinado ao transporte dela para a escola, ela usava para comprar cigarro e a pé para a escola. E foi uma situação ali meio constrangedora, até para a aluna que não esperava, não é, ouvir essa cena, e que tivemos ali que contornar, porque a mãe entrou num estado meio de agitação ali. Puxa vida, as coisas que acontecem no campo, né, que depois ficam a história. Enfim, quais foram os principais resultados da pesquisa? Então, eu trouxe uns apontamentos que envolvem dados estatísticos. Eu peço licença aqui, Luiz Gracindo, para passar os dados, né, que foram feitos aí com o apoio do Laboratório de Epidemiologia e Estatística do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. É legal agradecer o estatístico. Agradecemos o estatístico que nos apoiou aí, o Damiani, lembrei o nome pelo sobrenome, o Damiani, que fez os nossos bancos de dados. Então, dos fatores de risco analisados, a obesidade foi analisada pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que deu 19,2, ou seja, as crianças, esse perfil que nós estudamos, de 5 a 19, não verificou-se obesidade, estatisticamente falando, né? Uma ou outra criança isolada, sim, mas estatisticamente 19,2 de IMC. Sedentarismo, 72,6 praticam algum tipo de atividade física na escola, 1 a 2 vezes por semana. Ou seja, essencialmente, esse grupo etário de crianças e jovens não são sedentários. Tá. Foi raro nós vermos lá crianças obesas, muito raro. Muito bem. A alimentação, nós colhemos alguns dados de alimentação, mas não trabalhamos, porque nós estávamos sem uma nutricionista no grupo, mas todavia nós percebemos um alto consumo de refrigerantes e baixíssimo consumo de água. Água? Água. Então, compra-se o refrigerante, mas não tem água. Isso, em várias respostas, isso foi dito. Interessante, né, Ana Lúcia? Então, muito interessante. Substituição total. Houveram relatos assim nítidos de compra o refrigerante, mas não tem água nem filtrada para tomar. O tabagismo, 95,7 negaram o hábito de fumar.
nenhum fumante abaixo de 12 anos de idade. Isso consideramos assim, bem interessante, não é? Abaixo de 12 anos, nenhuma criança. Alcoolismo, nós não pesquisamos alcoolismo, não estava previsto isso no instrumento. E a hipertensão arterial, 82,7, desconhecem o valor da pressão arterial. Isso porque nós trabalhamos com dados autorreferidos. Uhum. Então, essa questão do hábito de fumar, não é, de 95,7 negar o hábito de fumar e nenhum fumante abaixo de 12 anos é um achado assim, de grande interesse em termos de promoção e prevenção primária à saúde. Os dados são animadores, no caso, são, né, Ana Lúcia? São esses dados, esses fatores de risco que nós estudamos, sim. Ok. Para você que começou a assistir o canal profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. Nosso programa traz pesquisadores que apresentam o resultado de pesquisas realizadas nos nossos serviços, utilizando as nossas bases de dados. E hoje estamos aqui com a professora Ana Lúcia da Silva, da Universidade 9 de Julho, que é coordenadora da pesquisa Estudos sobre os fatores de risco para a doença arterial coronariana em crianças e adolescentes na região sudeste da cidade de São Paulo. Ana Lúcia, esses resultados em relação à obesidade. Então, você encontrou uma taxa de 19,2%? Isso. 19,2% de IMC. A média do índice de massa corporal. Isso. A quantidade de crianças obesas, com sobrepeso, foi estatisticamente insignificante. E a população que você entrevistou eram crianças... Crianças de 5 a 19 em faixa escolar, todas em escola, 5 anos ainda não, mas todas em escola, e nitidamente crianças magras. Nós não analisamos estado nutricional, porque não era objeto. Mas então eram crianças usuárias do SUS. De que região de São Paulo? Região Sudeste, região Moca, deixa eu pegar minha cola de novo, região Moca, Aricanduva, Pari, Vila Formosa. Nós andamos em 17 unidades básicas de saúde, foi um aprendizado bem importante. Só reforçando, então... É uma região que, ela não é uma das regiões mais ricas do município, mas também não está entre as mais pobres, né? Isso. É uma região meio misturada. De poder aquisitivo médio. É uma região, então, que envolve Moca, Aricanduva, Formosa, Carrão. A estimativa populacional na época da pesquisa é uma região de 400 mil habitantes, essa região, porque a região sudeste toda, acredito que é algo em torno de 2 milhões de pessoas, mas nós ficamos com esse recorte da sudeste pela inserção que a Uninove, que a minha universidade já tem na área desde 2005, com projetos de graduação e do lato sensu em saúde coletiva na região. Então, em relação à obesidade, qual seria a proposta? Seria atingir mais essas poucas crianças? Sim, em parcerias com nutricionistas que fazem parte já da rede, principalmente junto à Estratégia de Saúde da Família os NASF, né? E junto ao Núcleo de Apoio em Saúde da Família, o NASF, onde tem inserção de nutricionistas e principalmente, Luiz Gracindo, principalmente uma questão que nós vimos assim fortemente, verbalizada, muitas vezes na própria unidade básica ou entrevistando responsáveis, é a parceria com as escolas. Porque a criança, o adolescente, ele fica essencialmente grande parte do tempo dele na escola. Então, essa parceria, ela precisa ser, assim, bastante forte. Vimos várias unidades básicas de saúde
com inserção em escolas, com programas dentro das escolas, em parceria com os diretores de escola do ensino fundamental da região. Que isso deve propiciar uma melhoria nesses hábitos. Sim. Que aparentemente está razoável aí da obesidade na região da região sudeste do município. Obesa mesmo, nós vimos uma única criança, para falar assim, obesidade mesmo, uma única criança nesse conjunto de 485 crianças que nós entrevistamos. Obesidade assim acentuada. Agora, não temos condições, pelos dados que nós temos, de analisar estado nutricional, porque não foi o foco, não é? É uma motivação para uma próxima pesquisa. Para uma próxima pesquisa, porque uma criança magra não significa que essencialmente ela está no estado nutricional adequado. Ela pode ter carências, né, vitamínicas, ferro, cálcio. E você tem algumas pistas, né? Por exemplo, esse consumo exagerado de refrigerante pode já estar provocando alguma alteração a nível de pressão arterial. Com certeza, né? Com certeza. De carências de nutrientes. Isso. Sim, carências nutricionais, sim, porque houveram alguns registros de salgadinho, batatinha frita, não é? São dados que nós colhemos, mas eles não foram aí no percurso trabalhados. E a desnutrição, Ana Lúcia, foi encontrada nos... Não vimos, assim, aparentemente, que eu posso dizer, né, visualmente, porque nós trabalhamos com dados autorreferidos, crianças essencialmente desnutridas. Porque são crianças que elas frequentam habitualmente a unidade básica de saúde com um responsável e passam regularmente por atendimento médico, com pediatra ou com ebiatra, e passam também com consulta com a enfermeira e recebem também em suas casas, que muitas unidades recebem a estratégia de saúde da família, o agente comunitário de saúde, e que passam as orientações mais detalhadas para cada família, que recebem aí junto com o apoio dos NASF, que realmente geram muitos frutos aí. Essa informação que faz a diferença, sim, né, Ana Lúcia? Sem dúvida. E a respeito do sedentarismo, essas poucas crianças que foram encontradas sedentárias, qual era a problema? Tinha alguma problemática relacionada? Normalmente não, normalmente que eram crianças que ainda não estavam indo à escola. As crianças de 5 anos, eu não tenho bem certeza, mas elas entram em período escolar, ou com 6 ou com 7, 5 anos ainda não vai à escola. Assim, habitualmente, essa criança fica em casa. Então, ela fica nas atividades domésticas ali com o seu responsável que está na casa. Agora, então, as crianças que estão na escola, esse registro nós vimos. A aula de educação física na escola proporciona esse manejo, né, de uma atividade física bastante interessante. Bastante adequada, que é importante aí o valor do profissional de educação física nas nossas escolas. Sim, o profissional de educação física, bacana. Exatamente. E o tabagismo, Ana Lúcia, como é que vocês já contou o caso de uma adolescente de 14 anos, está voltando o adolescente a fumar? Não, porque nós vimos lá, 95, eu passei o dado agora há pouco, né? O índice de... Você não encontrou abaixo dos 12 anos, não teve nenhum caso. Não, mas assim, mesmo o jovem, ele fuma pouco. Ok. Ele fuma pouco. O dado não é de 95,7 que negaram o hábito de fumar, ele é real, porque ele falou, muitos adolescentes iam sozinhos, então ele não tinha por que esconder de um adulto ao lado dele. Certo. Então, quando ele fumava, ele dizia, eu fumo, mas era assim, baixíssimo, né, muito baixo. E nenhum fumante realmente abaixo de 12 anos. Agora, o dado maior é que 95,7 negaram o hábito de fumar. Teve algum dado, Ana Lúcia, que surpreendeu a equipe de pesquisa? Esse dado de abaixo de 12 anos ninguém fuma.
E o dado também... Vocês esperavam que surgisse? Que aparecesse. 9 anos, 10 anos, mas não apareceu. 7 anos, 8 anos, 9 anos, aquele que fuma por curiosidade, não apareceu. Não apareceu. Okay. E entrevistamos um contingente grande e variado, porque nós andamos em 17 unidades básicas de saúde da região sudeste, e nesse grupo que é atendido nas unidades básicas com estratégia de saúde da família ou não, 100% abaixo de 12 anos, não apareceu nenhum relato de eu fumo, ou mesmo o responsável dizer que a criança fuma. Ok. E, Ana Lúcia, em que essa pesquisa pode contribuir, então, para a gente estar concluindo, né? Pode contribuir, então, para a melhoria dos serviços de atendimento à criança e adolescente na região sudeste? Em termos, assim, de melhoria, assim, eu entendo que a parceria, né, ela é importante, parceria universidade privada, no caso, e o serviço público, super importante, ela deve ser trabalhada, estimulada, e para a população, é a tua pergunta também, para os profissionais. Sim, eu pensei mais para a organização de serviços. Isso, então, assim, para a organização do serviço, acho que deve-se, os profissionais, eles devem ter um olhar especial para os acompanhantes de crianças e adolescentes, porque o acompanhante de uma criança, principalmente da criança muito pequena, ele influencia por demais o hábito, o estilo de vida desses pequenos que estão sob a sua guarda nas suas casas. Então, olhar para o acompanhante é muito importante, não exatamente só para a criança que é atendida. A parceria com escolas de bairro, as unidades básicas de saúde, essa parceria com as escolas de bairro, com os diretores de escola é fundamental também. Principalmente visando o jovem, porque o jovem ele pouco vai à unidade básica de saúde, mas ele está grande parte do tempo dele na escola. A grande importância da família, a família enquanto família, em qualquer definição de família que se dê aí, da prática como grande influenciadora de hábitos de vida. Tem que trabalhar a família também, né? Família, o responsável, aquele que vai. Que podem ser favoráveis ou não a desencadear a doença arterial coronária e principalmente por uma questão que apareceu também, é a doença arterial coronária como causa hereditária, né? Isso apareceu na nossa pesquisa também. Então, analisar, estudar a família no sentido de detectar precocemente fatores hereditários e que podem desencadear a doença arterial coronária no futuro para essas crianças e esses jovens. Muito bem. Teria mais algum comentário que você gostaria de fazer? Bom, eu em nome da Universidade 9 de Julho, agradecemos muitíssimo o convite, Luiz Gracindo. Esperamos fortemente continuar com a parceria aí na área de pesquisa e, oxalá, os projetos de extensão tão necessários aí à universidade e à própria comunidade. Agradecemos muito. E nós que agradecemos, né, de ser utilizados por campo, né, por pesquisadores tão interessados e que conseguem fazer essa união tão difícil, né, do docente, do assistencial, dos serviços, né, que é muito interessante. Muito interessante. Ana Lúcia, estamos chegando ao fim do programa Insight. Hoje recebemos aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde Ana Lúcia da Silva, enfermeira, professora do curso de enfermagem da Universidade 9 de Julho, falou com a gente sobre a prevenção de doenças no coração em crianças e adolescentes. Ana Lúcia, você quer falar o nome dos alunos que participaram? Nós tivemos vários alunos de iniciação científica, graduandos do nosso curso. Eles entraram em dois momentos, que foram, no primeiro momento entrou a Viviane, a Mariana, o Wellington.
o Olavo César, a Maria Roselene, a Tatiana Cristina e a Suzana Thelma entraram no primeiro grande grupo da pesquisa. Depois, no segundo momento, nós convidamos novos alunos, que foram o Marcelo, a Neire Lúcia, a Bruna e a Edna. E aí estão os nossos alunos, hoje o primeiro grupo já são graduados. Um obrigado aí para os alunos que participaram dessa pesquisa, que com certeza vai contribuir para melhorar os nossos serviços de atenção às crianças aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou o Luiz Gracindo e gostaria de agradecer primeiro a Ana Lúcia pela sua participação e falar para vocês que o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.